Jair Bolsonaro volta a ameaçar golpe no Brasil com blindados na Praça dos Três Poderes aqui em Brasília. Assim que o presidente da Câmara, Arthur Lira, pautou para amanhã o voto impresso, Bolsonaro e o general Braga Neto decidiram enviar blindados para a frente do Palácio do Planalto em uma verdadeira afronta ao Congresso Nacional e à democracia. Amanhã de manhã, dia marcado para a votação da PEC do voto impresso no Congresso, um comboio de veículos blindados, incluindo tanques de guerra e lança-mísseis, percorrerá a esplanada dos ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto. Segundo a Marinha, pela manhã, o comboio com veículos blindados, armamentos e outros meios de força de fuzileiros da esquadra, que partiu do Rio de Janeiro, passará por Brasília a caminho do campo. Este ano, a Operação Formosa, que ocorre na semana que vem, normalmente no dia 16, envolverá 2.500 militares da Marinha, do Exército e da Força Aérea, que simularão uma operação anfíbia considerada a mais complexa das ações militares empregadas mais de 150 diferentes meios de aeronaves, carros de combate, veículos blindados e anfíbios de artilharia, lançadores de mísseis e foguetes. Foram transportados 1,5 mil toneladas de equipamentos do Rio de Janeiro para Brasília. Esse é um deslocamento de 1.400 quilômetros. Preste bem atenção no que está acontecendo neste momento. É preciso que a gente entenda muito bem que esses blindados que estão vindo do Rio de Janeiro para Brasília não é algo que era esperado. O comandante do comboio desembarcará para protagonizar uma cerimônia de entrega ao presidente do convite para presenciar o maior treinamento militar. A Operação Formosa, marcada para a semana que vem, vai ter essa quantidade. Mas é pela primeira vez na história que contará com a participação do Exército e também da Aeronáutica. Nunca antes, isso é o que a gente tem que lembrar aqui para todo mundo, do Critica Brasil, que nunca antes na história este treinamento ocorreu ou passou por dentro de Brasília, principalmente aqui na Praça dos Três Poderes. O que chama a atenção da gente hoje aqui no Critica Brasil e de todo o Brasil é esse tipo de afronta, essa operação que normalmente é feita na cidade de Formosa, no estado de Goiás, não tem qualquer motivo de tanques blindados, de tanques de guerra, virem do Rio de Janeiro e passarem aqui pelo plano piloto. Isso é inédito, em nenhum momento, nem no governo Dilma, nem no governo Lula, ou em qualquer governo depois da ditadura militar, houve qualquer participação da movimentação do Exército, do tanque de guerra, de blindados e de artilharia dentro aqui das imediações da Praça dos Três Poderes. Para quem não conhece Brasília, o centro de Brasília, ali o plano piloto, e principalmente na esplanada dos ministérios, é um local onde fica o Palácio do Planalto de um lado, Supremo Tribunal Federal de um outro e o Congresso Nacional ao centro. Essa praça chama-se Praça dos Três Poderes. Amanhã, lembrando que amanhã é pautado para amanhã vai ser a votação em plenário do voto impresso. O voto impresso foi derrubado na comissão especial que analisava por 23 votos a 11, mas mesmo assim o Bolsonaro insistiu com Arthur Lira que levasse o voto impresso à Câmara. E nesse momento não tinha nada a ver, em nenhum momento da história, depois do término da ditadura militar, nenhum governo, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, Itamar Franco, José Sarney, Lula ou Dilma Rousseff fizeram que essa movimentação, que normalmente é um treinamento no dia 16 de agosto, o treinamento de Formosa, mas em nenhumas ocasiões foi utilizada a aeronáutica e o exército. Essa movimentação, esse treinamento é propriamente da Marinha, que acontece dia 16 de agosto, mas nunca se viu
o Exército e a Aeronáutica se juntando a isso. E também nunca se presenciou um presidente da República fazer movimentação de tanque de guerra dentro da Praça dos Três Poderes, ali próximo ao Congresso Nacional. É uma afronta propriamente ao Arthur Lira, ao Congresso Nacional. Nós entramos em contato com a assessoria do vice-presidente da Câmara, senador Marcelo Ramos, e que o Marcelo Ramos postou no Twitter dele a sua manifestação sobre o que está acontecendo agora aqui em Brasília. Blindados vindos do Rio de Janeiro e de outras localizações, percorrendo as ruas daqui de Brasília. Para quem não viu, ainda há pouco nós mostramos essa movimentação. E queremos falar para você aqui que essas movimentações de tanques aqui em Brasília não é comum. Nós temos isso normalmente no dia 7 de setembro, é que esses blindados chegam aqui para um desfile militar, mas não da operação chamada Operação Formosa, e que a gente conhece muito bem do que se trata. Olha, eles se manifestaram e eu coloco aqui para vocês. O senador Randolfo Rodrigues disse: alguns avisos ao senhor inquilino do Palácio do Planalto. Primeiro, colocar tanques na rua não é demonstração de força, e sim de covardia. Número 2, os tanques não são seus, pertencem à nação. Terceiro, quer tentar golpe, senhor Jair Bolsonaro? É o crime que falta para lhe colocarmos na cadeia, diz o senador Randolfo Rodrigues, que é vice-presidente da CPI da Covid. Então, nesse momento, para quem está entrando agora no Critica Brasil, nós estamos comentando a decisão do presidente Bolsonaro e do general Braga Neto de colocarem tanques de guerra blindados amanhã aqui na Praça dos Três Poderes, sem necessidade alguma, com o objetivo de ameaçar, de pressionar os deputados a votarem a favor do voto impresso. Amanhã o voto impresso vai ser pautado na Câmara dos Deputados. O Arthur Lira já deveria ter enterrado isso, mas quis fazer gosto do Bolsonaro. Agora vocês estão vendo, o Bolsonaro é louco o suficiente para fazer essas movimentações. Não são movimentação de cabo e soldado, são movimentações de tanques de guerra, de blindado, de armamento pesado, de militares no meio da rua. O assanhamento de Bolsonaro é tamanha e tamanha é a sua ousadia. Enquanto ficarmos colocando notinhas de repúdio, nada vai adiantar. Aí eu queria colocar também aqui as palavras do Marcelo Freixo, que é também deputado, e ele falou o seguinte, olha só o que ele disse. Bolsonaro, mais uma vez, rebaixa as Forças Armadas ao papel de milícia presidencial. O desfile de blindados é uma violência contra o poder legislativo e o Estado de Direito. Não nos intimidaremos com as ameaças de um presidente delinquente. Vamos derrotar o golpe do voto impresso, diz o Marcelo Freixo. Outra pessoa também que se manifestou diante disso foi o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PSB. Usou suas redes sociais para criticar Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, que vão receber amanhã blindados do Exército no exercício militar, que normalmente não acontece dentro de Brasília, não acontece nas imediações do Congresso Nacional. Tanques e blindados vão estar estacionados amanhã, próximo ao Congresso Nacional. E o governador do Maranhão reagiu e disse o seguinte: esse desnecessário passeio de veículos militares pela esplanada é uma provocação e tem cara de ameaça. Evento deveria ser cancelado. Nação precisa de serenidade e paz, disse o governador do Maranhão, Flávio Dino. Quem se manifestou também nas redes sociais foi o Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele disse o seguinte: sobre essa história de tanque nas ruas, não quero crer que isso seja uma tentativa de intimidação da Câmara dos Deputados. Mas se for, aprenderão a lição de que um parlamento independente
e ciente das suas responsabilidades constitucionais, é mais forte do que tanques nas ruas. Agora eu digo uma coisa para vocês. Ficar só com notinha de repúdio não adianta. É um momento propício para que Bolsonaro e o general Braga Neto, não é, respondam por esse crime. O que eles estão fazendo não tem nada a ver com exercício militar. O que eles estão fazendo nunca antes foi feito por qualquer presidente pós-ditadura militar. O que eles fazem é ameaçar as instituições, tentando demonstrar um poder de Bolsonaro de fogo, tentando dizer que o Exército, a Aeronáutica e a Marinha estão do lado dele para o que der e vier, tentando intimidar, sim, o voto de cada parlamentar. Neste momento, o artigo do impeachment, que versa sobre utilizar as Forças Armadas para tentar intimidar Congresso Nacional ou Supremo Tribunal Federal, está na hora de agirem. Não é hora de esperarem que amanhã aconteça essa movimentação. Se esperam para amanhã, espero que as coisas aconteçam. Eu repito, Bolsonaro é louco o suficiente para encher as nossas ruas de sangue. Mesmo que ele não seja escolhido por qualquer ato golpista, mesmo que o golpe dele não dê certo, ele vai tentar um golpe. Assim como o presidente norte-americano Donald Trump tentou o golpe. E se as pessoas não sabem, nos bastidores lá do Pentágono, era certo que o Donald Trump queria que o Pentágono, a força maior, o Estado Maior dos Estados Unidos, desse para ele o poder de decretar o estado de sítio, de fazer com que o exército fosse para as ruas e impedisse a posse de Joe Biden. Todo mundo sabe dos bastidores, a imprensa internacional repercutiu. Se não fosse o comandante do Estado Maior impedir Donald Trump, ele teria levado a cabo o seu desejo. Jair Bolsonaro e seus filhos estão junto com alguns militares que há muito tempo estão recebendo mais de 100 mil reais por mês para estar ali. Falo isso do seu general Braga Neto, que tem que ser o primeiro alvo. O primeiro que tem que ser preso é o general Braga Neto, por essa atitude intimidatória, essa afronta ao Supremo Tribunal Federal, essa afronta ao Estado Democrático de Direito. Ele pensa que é dono do Exército, ele tem que ir pro chilindró com essa movimentação. Isso não é movimentação de qualquer treinamento, isso é ameaça direta. Não tem por que trazer blindados do Rio de Janeiro para passar por dentro aqui do estado de Goiás, entrar em Brasília e cercar ali a Praça dos Três Poderes. Quem se manifestou também contra isso foi a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Ela disse: Bolsonaro quer intimidar o Congresso Nacional fazendo desfile de blindado na esplanada amanhã? O país numa grave crise e vão mobilizar gente e equipamento, gastando dinheiro público para satisfazer sua índole autoritária? E as Forças Armadas vão aceitar isto? É a pergunta da Gleisi Hoffmann. A questão é séria e levanta uma situação para nós. Os militares estão ali também, eu diria, de braços até atados, porque você tem uma Constituição que diz, no artigo 142, que as Forças Armadas estão sobre o comando do presidente da República. E é nisso que se baseia Jair Bolsonaro para intimidar as pessoas, intimidar o Congresso Nacional. E essas manifestações, elas estão ocorrendo nesse momento no meio político. Arthur Lira está sendo pressionado a pedir que Bolsonaro cancele esse tipo de manifestação, porque essa manifestação de Bolsonaro contra a ordem política que acabou com o voto impresso, essa insistência não é legal para ninguém. Então, repito, essa movimentação de tanque de guerra e de blindado aqui em Brasília hoje, chegando em Brasília hoje, e também aqui vão estar na Praça dos Três Poderes, é uma ação intimidatória. Eu estou entrando em contato aqui com a assessoria do vice-presidente da Câmara, e o vice-presidente da Câmara nesse momento está em Manaus,
ele se manifestou também sobre essa situação e queremos também ouvir a manifestação de outros políticos diante do que é um agravamento da crise. Bolsonaro não só faz esse tipo de ameaça, como bota tanque na rua, aqui em Brasília. Atenção, você que está entrando agora no Critica Brasil, a notícia de que blindados chegaram do Rio de Janeiro aqui em Brasília tem colocado o mundo político em polvorosa. Olha, o presidente do PSOL, Juliano Medeiros, anunciou nesta segunda-feira que a legenda entrará na Justiça e no Distrito Federal com um mandato de segurança para impedir qualquer presença de veículos ou tropas militares aqui nas ruas de Brasília amanhã, durante a votação do voto impresso. De acordo com a jornalista Thaís Oyama, do UOL, um comboio militar formado por veículos blindados, tanques e lança-mísseis atravessará a esplanada dos ministérios e estacionará em frente ao Palácio do Planalto, que está marcado para acontecer amanhã, dia 10. A informação de que haverá uma manobra militar amanhã na esplanada é muito grave, diz o presidente do PSOL, que decidiu entrar com um mandato de segurança na Justiça do DF para proibir qualquer presença de veículos e tropas durante a votação no Congresso Nacional. Então, repito, essa movimentação das Forças Armadas aqui em Brasília não é um passeio normal. A gente sabe que esse treinamento, o treinamento de Formosa, ele acontece na cidade de Formosa, que é distante daqui de Brasília, e nunca foi feito qualquer movimentação de blindados e tanques na Praça dos Três Poderes, onde fica o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, a Câmara e o Palácio do Planalto. Eles então estão utilizando um treinamento de guerra, um treinamento da Marinha para trazer Exército e Aeronáutica para dentro da Praça dos Três Poderes para fazer um tal de desfile. E aí vão parar em frente ao Palácio do Planalto, vão fazer aquela cerimônia toda, chamar o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que é o general Braga Neto, e o Bolsonaro vai sair, vai falar com o Exército, e aí as movimentações ocorrerão próximo, bem próximo. O Congresso Nacional é alguns passos, você atravessa uma rua e você está lá. Então essa movimentação ao redor de blindados do Congresso Nacional é uma afronta, é um assinte, é um abuso do seu Jair Bolsonaro aqui em Brasília. Ou este homem vai preso, ou o general Braga Neto vai preso, ou coisas piores vão acontecer. Este homem é louco o suficiente para fazer estas coisas. A gente sabe que ele está tentando ameaçar, está tentando intimidar. Mas se vocês se abaixam a cada vez que ele mostra um tipo de argumento golpista e ficam só com nota de repúdio, ele vai ganhando espaço, vai ganhando terreno e daqui a pouco o negócio pode piorar. Olha, eu quero agradecer a manifestação das pessoas que estão aqui junto comigo, Valdinês Baiana, que está aqui, Maria Oliveira, que agradeço, se torna membro do canal, Maria José. Maria Dias da Conceição diz o seguinte: o exército é do povão, não se curva um louco, esses que seguem ao lado dele têm que ser caçados também, que é obrigar a votar a favor do voto impresso. É isso que ele quer. É impedir o livre exercício do mandato parlamentar. Maria Campos diz aqui, ele está no máximo da loucura, mas parece estar realizando o desejo de usar esses brinquedinhos, pelo que vi, usando sirenes também. Em 7 de setembro também acho horrível. Júlio FL diz, Bolsonaro não vai desfilar. Sobre um tanque com véus avoessantes desfilará Sheila, a rainha do Planalto. Conceição Barros se torna membro do canal também, e também tem a Ana Lúcia de Oliveira que diz, deputados e deputadas nos representem, votem não ao voto impresso com o exército na rua, mostre que não temos medo deles. Então, eu quero aqui chamar a atenção, inclusive estou em link aqui com a assessoria do pessoal da Câmara dos Deputados, mas é preciso, antes de tudo, que nós entendamos que não adianta a gente só vir com notinha de repúdio, pessoal. Notinha de repúdio não adianta nada. Ou você faz alguma coisa, né? Ou você faz alguma coisa, ou é melhor ficar calado. Porque já durante muito tempo, desde o Vilas Boas,
que pressionou o Supremo para prender o ex-presidente Lula. Depois o Braga Neto, que veio com nota contra o senador da República, Omar Aziz. Depois veio com ameaça junto ao Arthur Lira, ou voto impresso ou cancela as eleições. Espionagem contra o senador Rogério Carvalho. E aí o Luiz Fux se posicionou contrário às ameaças de Bolsonaro. Mas a movimentação de amanhã é perigosíssima. É perigosíssima porque não é somente uma movimentação. É uma ostentação e é um tapa na cara dos deputados e senadores que, se aceitarem isso, vai ser o fim da picada. A gente vai estar de olho nessas questões aqui e hoje, gente, é o Dia Internacional do Indígena. Dia Internacional do Indígena. E eu quero parabenizar a Força Indígena. Eu ia passar um vídeo também aqui sobre a manifestação de uma amiga de uma indígena que foi encontrada morta, dilacerada em uma tribo. Mas hoje à noite nós vamos falar sobre essa situação aqui de Brasília. Senhoras e senhores, a gente volta com mais informações. Lembrando que também o senador Flávio Bolsonaro decidiu processar o João Dória por tê-lo acusado de mentir sobre o valor da mansão de luxo que comprou em Brasília. O senador irá pedir uma indenização de R$200 mil já para ver se dá para a prestação da mansão. A gente sabe que o João Dória acusou ele de ter mentido o valor. Diz que comprou por 6 milhões. Bom, mesmo que comprasse por 6 milhões, da onde estaria vindo esses milhões do Flávio Bolsonaro? Da onde está vindo milhões de Flávio Bolsonaro para comprar a mansão? O governador João Dória acusou ele de ter comprado a mansão por 14 milhões e enganar toda a gadaiada. A gadaiada empolvorosa está delirando com essa manifestação do Bolsonaro aqui no plano piloto. Senhoras e senhores, Critica Brasil, falando a verdade, doem quem doer. A gente volta mais tarde com mais informações sobre essas e outras informações aqui no Show de Notícias. Grande abraço para todos.